Fala aí, rapaziada que me acompanha no canal Complexo Vascaíno, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim, acabamos de vencer o Fortaleza por 1-0. E cara, eu vou falar, ali no finalzinho do jogo, acabou de terminar. Mano, parecia que eu tava correndo junto com os caras, mano. Eu tava ali, tipo, tenso, em pé. E tipo, vamos. Quando o juiz apitou o final do jogo, cara, bateu aquele alívio, mano. Cara, todo jogo é muito tenso, cara. É o que eu venho falando, o Vascaíno nos últimos, sei lá, quantos anos, cara. É sempre isso, o jogo é sempre difícil, a gente não consegue ganhar um jogo com tranquilidade. Raramente a gente ganha um jogo com tranquilidade, sabe? E, cara, hoje contra o Fortaleza, que é um time muito bom, a vitória ficou ainda mais especial, né, galera? Uma grande vitória com o gol dele. Sim, eu nunca critiquei. Tô brincando, gol do Payet, cara, meu Deus. Durante essa semana eu acho que eu critiquei. Semana passada eu critiquei o Payet, falei que ele tava fora de forma, falei que ele não tava adicionando nada pro time. Mas cara, é aquilo que eu sempre falo, eu quero é mais que o jogador cale minha boca. Eu posso criticar ele, você é horrível, você isso aqui, o irmão, cala minha boca, filhão. Eu tô junto com você, pai. Nossa, finalmente, cara. Finalmente que esse seja um momento chave pra ele, de virada, pra ele voltar, vamos dizer assim, a ser aquele Payet lá da Europa, né? O Payet que jogou na Inglaterra muito bem, o Payet que jogou muito bem na França, lá no seu país natal, né? No Olympique de Marselha. Então, cara, que esse seja o momento do Payet, cara. Critiquei bastante isso, aquilo, mas talvez ele tenha encontrado seu ponto-chave, que é jogar ali no meio-campo, né? Eu não sei como é que o Ramon Dias vai fazer, eu não consigo imaginar algum jogador do trio de meio-campo saindo, né? Nem o Paulinho Paulo, que vai voltar, né, pro próximo jogo contra o Flamengo, nem o Praxedes, nem o Zé Gabriel. Mas não sei, cara, eu acho que ele pelo meio, ele vai render muito mais. A gente sentiu essa diferença. No primeiro tempo ele jogou na ponta esquerda, né? No segundo tempo ele jogou ali no meio e, cara, foi outro jogador, um jogador que dá arrancada, um jogador que consegue ter visão de bola e, cara, ele conseguiu dar o corte e fazer um gol hoje de canhota. E, cara, ajudou a gente, cara, nessa vitória. Essa vitória que tranquiliza a gente, porque estamos na briga, cara. Sim, estamos fora da zona, a gente tem chance de voltar, porque o Santos ainda vai jogar, né? Mas é aquilo, cara, pra gente ir pro clássico um pouquinho mais tranquilo. Não ser aquele clássico, imagina 2 derrotas seguidas pro Fortaleza e pro Flamengo. Seria terrível. Não, a gente continua na briga e se pá, mesmo se a gente perder pro nosso rival, coisa que não vai acontecer, a gente vai continuar ali na disputa pra sair dessa zona tão chata, cara. Que vai ser, rapaziada, vai ser assim até o final do Campeonato Brasileiro. Galera, é o seguinte, eu vou passar aqui pelas minhas anotações, né, e eu vou comentando pra vocês o que eu achei sobre o jogo, né, mas antes eu vou fazer um pedido especial. Caso você tá feliz com a vitória do Vascão, não é inscrito no canal, então se inscreva. Minha frase padrão, Vascaíno ajuda Vascaíno. Você já ajudou um Vascaíno hoje? Não? Então esse é o momento, conto com a sua inscrição, conto com seu like, conto com seu comentário. Vamos lá rapidinho, rapaziada. Galera, é o seguinte, ali no começo do primeiro tempo, né, a gente já teve um pênalti ali pro Gabriel Peck, né, ele simulou uma falta dentro da área, e agora eu entro no detalhe do Voaden, que foi o árbitro da partida. Cara, eu acho que foi um árbitro perfeito pro jogo que o Vasco fez. Hoje o Vasco jogou mordendo ali em cima, sabe, marcando, não dando espaço pros jogadores do Fortaleza. E o Voaden, ele fez aquele tipo de partida onde ele deixa a bola rolar, ele deixa o jogo rolar, então, ou seja, juntou o útil ao agradável. Então foi perfeito, cara, hoje. Então, e uma crítica também ao Campeonato Brasileiro, né, cara, é complicado. Cada jogo é um esquema de arbitragem. Um jogo o árbitro deixa a bola rolar, igual hoje. Outro jogo o árbitro apita tudo. Então, cara, é loucura. Mas hoje foi muito bom, né, cara? Rapaziada, o Vasco começou muito quente, cara, em cima. O Fortaleza não tava conseguindo espaço. O Fortaleza foi começar a jogar lá pros 22 minutos do primeiro tempo, né? E, galera, tem um destaque aqui, né? Vou passar por alguns. E vamos lá, cara, o Paulo Henrique. Será que a gente resolveu o nosso problema do lado direito, cara? Eu espero que sim. O Paulo Henrique fez sim uma boa partida. Lembrando que o Paulo Henrique é o segundo jogo dele como titular, né? Ou seja, ele tá pegando o ritmo de jogo ali já no momento chapa quente do campeonato. Mas hoje o Paulo Henrique salvou a gente. Era pra gente ter tomado um gol ali no primeiro tempo, né? O Paulo Henrique salvou o Vasco. No momento que o jogador do Fortaleza ia cravar, ia fazer o gol, o Paulo Henrique foi e tirou. Então, cara, o Paulo Henrique, ele fez uma partida muito boa. Sim, ele teve falhas, ele não tava conseguindo bater lateral, cara, ele tava errando o lateral, mas no geral eu senti ele muito seguro. E é aquilo, cara, o Puma Rodrigues, cara, não dá mais, cara. Todas as vezes que o Puma Rodrigues entra, ele falha. Então será que a gente finalmente encontrou uma solução pra esse problema? Tem o Robson Bambu, mas o Robson Bambu sabe muito mal defender. Então talvez o Paulo Henrique ele consiga aparecer um pouco mais na frente, né? É um jogador veloz e talvez ali na defesa ele continue ajudando o Vasco. Eu espero que sim, né? Ele continue ajudando o Vasco porque ele fez uma partida tranquila defensivamente, né? A gente tem um destaque também do Maicon, cara. O Maicon fez uma partida muito boa, mas daqui a pouco eu falo um pouquinho do Maicon, né? Então, rapaziada, o jogo foi mais ou menos esse. O primeiro tempo o Vasco muito veloz, aí os 22 minutos o Fortaleza começou a jogar, né? Começou a jogar mais ou menos ali, começou a ter
aquela troca de passes, né? Lembrando que o Fortaleza, a estrutura de jogo do Fortaleza é muito baseado nisso, em troca de passes. Então, naturalmente, o Vasco iria descansar, né? A poeira iria baixar um pouco e o Fortaleza começou a jogar um pouco mais de bola, mas sem dar muito perigo para o Vasco, né? Sem chegar muito em cima da nossa defesa. Então, o Marlon Gomes também foi amarelado, né? O Marlon Gomes que deu um carrinho sem necessidade. É aquilo que o comentarista, cara, o comentarista da Globo falou. O Marlon Gomes, ele entra com tanta vontade, cara, que ele cansa. Sabe, ali no finalzinho do primeiro tempo, ele já sentiu uma lesãozinha, já deu pra reparar que ele tava cansado. Porque, cara, ele não consegue controlar no momento que ele vai correr ou não. Ainda mais o jogo sendo de intensidade, o Marlon Gomes correndo igual um maluco, cara. Igual um maluco. Então tá aqui o lance também, aos 39 minutos do primeiro tempo, né? Como falei pra vocês, o Paulo Henrique salvou o Vasco, era pra gente ter tomado um gol, né? E teve um cruzamento do Paulo Henrique, quase gol do Verratti. Ou seja, o Paulo Henrique, ele apareceu defensivamente salvando o Vasco e ele apareceu ali ofensivamente. Então, cara, é aquilo. Durante esse campeonato, o Vasco ele tá ganhando coisas e perdendo coisas. Nesse jogo a gente ganhou. Talvez a gente tenha ganhado o Payet que tava assim um pouco esquecido, né, pelo Vasco, ele não tava aparecendo muito, o torcedor já tava desesperançoso ali com o Payet, e hoje talvez a gente tenha ganhado ele, a gente ganhou também talvez uma solução pro lado direito, que é o Paulo Henrique, eu espero muito que ele continue assim. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui. O destaque do Paulo Henrique que eu já falei bastante pra vocês. Aí começa o segundo tempo, né, a gente tem a saída do Marlon Gomes, e o Marlon Gomes que fez, como eu já tinha falado, no primeiro tempo muito intenso, mas saiu com uma lesãozinha também e entrou o Rossi. Rossi que preocupa o Vasco mais uma vez, mas eu vou falar daqui a pouco, né? Então o segundo tempo começou muito estudado, o Vasco diminuiu um pouco a intensidade, mas aos 12 minutos a gente foi surpreendido e saiu o gol do Payet de fora da área de canhota. Ele ali com a sua inteligência conseguiu cortar a bola para a esquerda e ele deu uma chapada reta sem chances para o goleiro do Fortaleza. No momento que o jogo estava frio, então o Vasco fez o gol no momento certo. Senão o jogo ia começar a ficar tenso, cara. Aos 12 minutos você deixa lá, aos 20, 25 o jogo ia ficar tenso, a torcida ia ficar nervosa. Então, cara, o gol saiu no momento perfeito. Perfeito. Aos 18 minutos a gente teve a saída do Praxedes, que fez uma partida horrível. Praxedes fez uma partida horrível, errando tudo, errando passes, finalizações muito erradas, que ele fez principalmente no primeiro tempo. Ele finalizou 2 vezes, mas, pô, ali em cima do goleiro, sabe? Então o Praxedes fez uma partida muito ruim. Praxedes oscila demais, cara. Quando o Praxedes tinha começado a jogar com a camisa do Vasco, eu achei, pô, esse jogador que vai ajudar a gente. Não, mas ele oscilou demais e entrou o Jair também, que fez uma partida muito discreta, né? É como eu falo pra vocês, o Jair apareceu 2 vezes esse ano, no gol contra o Cuiabá e no gol contra o América Mineiro. Mas geral é isso, ele faz o gol, mas dentro de campo tu não vê ele agregando muita coisa, né? A gente teve grande defesa do Léo Jardim, mais uma vez o Léo Jardim mostrando porque ele vem ajudando muito o Vasco, né, nesse Campeonato Brasileiro, ali no cruzamento do jogador do Fortaleza. E aos 30 minutos sai o Payet, entra o Matheus Cocão. Quem diria, até engraçado falar isso, cara. Será que em 2016 você teria coragem de falar isso? O Payet vai vir pro Vasco, ele vai sair no segundo tempo e vai entrar o Matheus Cocão. Loucura, né? Aos 35 minutos, saiu o Maicon, entrou o Miranda. Nesse momento eu fiquei desesperado, cara. Falei, meu Deus, porque o Maicon tava fazendo uma partida excelente, até esqueci de comentar. O Maicon fez uma partida igual aquela que ele fez no jogo contra o Bahia, antecipando, muito vigor físico. Então, cara, é aquilo, essa parada de seleções, essa parada de data FIFA fez muito bem pro Vasco, eu tenho muita certeza disso, né? E entrou as pérolas, né, que a gente critica bastante. Entrou o Miranda, entrou o Puma, e ali eu fiquei desesperado. E tava naquele momento tenso do jogo, Fortaleza em cima, Fortaleza procurando o gol, mas ainda bem que o Vasco conseguiu segurar, né? Uma notícia muito complicada, que aos 49 minutos o Rossi sentiu uma lesão, e a gente fica naquela, cara, o Rossi que voltou hoje, a gente precisa muito dele, cara. Precisa muito dele, eu sempre falo desse fator do Gabriel Peck, o Rossi, hoje o Vasco estava muito veloz, ali no momento que a gente tinha feito o primeiro gol. Infelizmente a gente não conseguiu fazer o gol de contra-ataque, mas nos contra-ataques que o Vasco conseguia ali, tentava iniciar, você via que o Rossi era muito veloz em uma ponta, o Peck é muito veloz em uma ponta, então eu gosto muito dos dois juntos, cara. Mas eu espero muito que essa lesão do Rossi não seja séria, mas não sei. Ele tava com uma cara meio estranha ali no final do jogo, mas, cara, é complicado. É aquilo. A gente ganhou hoje o Payet no meio, a gente talvez tenha ganhado o Paulo Henrique, mas talvez a gente tenha perdido o Rossi novamente, né? Já falei do Praxedes, já falei do Payet, aos 39 minutos. E, galera, só pra finalizar, um ponto que eu acho, assim, interessante, cara. Incrível como é que essas pessoas que trabalham no Vasco talvez não entendam muito o que a gente passa. No final do jogo, aos 39 minutos, o Ramon Dias e o filho dele pedindo, né, Emiliano Dias, vamos, torcida, canta, 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 e o torcedor tava meio apreensivo. Cara, conheço muito bem. Quem vai falar agora é quem frequenta estádio, quem vai nos jogos, assim, de vez em quando, né, já fui muito na minha vida. Cara, o torcedor vascaíno tá tão acostumado com, entre aspas, ter o fracasso, que ele fica muito tenso, cara. Talvez o técnico não consiga entender isso. A gente fica tenso porque a gente fica naquela, cara, o Vasco vai tomar um gol, o Vasco vai tomar um gol. Porque a gente já passou por isso várias vezes, sabe? Então, cara, o Vasco, a torcida,
ela precisa de um gás, cara. E o gás só vai ser quando o Vasco conseguir alcançar altas posições na tabela, conseguir ganhar títulos, aí sim o torcedor vai voltar a ser aquele torcedor confiante que a gente já foi um dia. Então, rapaziada, é mais ou menos isso que eu trago pra vocês. Eu estou muito feliz. E vamos domingo jogar contra o Flamengo, vamos ganhar do Flamengo e vamos se afastar ainda mais dessa zona de rebaixamento. Creio, isso vai acontecer. Então, rapaziada, é mais ou menos isso. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva. E tamo junto, galera. Pô, comemore porque, cara, ganhar do Fortaleza dá um sabor ainda mais, cara, porque é um time muito bom. É um time muito bom. Rapaziada, valeu, tamo junto e é nóis. Valeu!